Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. E agora então, pessoal, vamos para o relato de hoje. O meu nome é Luiz. Esse relato aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos e foi no ano de 2001. E esse acontecimento foi na cidade de Franca, que fica no interior do estado de São Paulo. Bom, esse relato começou assim. Eu morava com os meus pais em um pequeno sítio nas redondezas da cidade. E também eu tinha uma irmã pequena nessa época. E também, apesar do meu pai às vezes fazer serviço de pedreiro, ele também cuidava de plantar hortas no seu sítio e criávamos uma boa quantidade de galinhas. Eu tinha 2 cachorros nessa época, mas o cachorro que era mais novo morreu. E só sobrou o cachorro que era mais velho e doente, e não servia nem mais para latir. Mas o cachorro mais novo morreu de forma estranha, foi atacado por algum animal. Que quando meu cachorro mais novo morreu, ele tinha sido arrastado para fora do sítio, e foi mordido várias vezes por alguma fera muito grande, com os tipos de machucado que o meu cão sofreu. E só sobrou o cachorro que era mais velho e doente, e não servia nem mais para latir. Mas depois que o meu cachorro mais novo morreu, começou a aparecer algumas galinhas despedaçadas e mortas no galinheiro do meu sítio. E nisso então, o meu pai ficou muito nervoso com isso. Então ele resolveu reforçar o galinheiro do sítio, e comprou uma nova espingarda, e me deu a sua antiga espingarda que ele tinha. E dizia que se eu visse esse animal no seu galinheiro, era para eu atirar, seja o animal que fosse. Porque se dependesse do meu cachorro velho, não iria acontecer nada, por causa de suas condições físicas. Mas nisso então, eu passei algumas noites esperando algum barulho pelo sítio, para eu poder atirar em algum animal que entrasse ali no galinheiro. Mas eu passei vários dias e altas horas acordado, e essa criatura não aparecia. Então, como não acontecia nada, e também foi só um ataque, com o tempo eu e meu pai acabamos esquecendo essa história do animal vir pegar nossas galinhas. Mas quando passou-se mais ou menos 3 semanas, quando acordamos de manhã, eu e meu pai vimos o galinheiro quase que desmontado, e com marcas de arranhões de algum animal grande nas madeiras. Mas essa criatura não tinha conseguido levar nenhuma galinha dessa vez. E o meu pai disse que essa criatura iria voltar. E que também o meu pai disse que tínhamos que tomar cuidado, que pelo estrago que essa criatura fez no galinheiro, com certeza era um animal grande. E com esse acontecimento, o meu pai colocou uma corda com um sino em volta do galinheiro, para fazer um barulho caso esse animal resolvesse voltar no sítio outra vez. E ele me disse também que se eu visse esse animal, era para chamar ele primeiro, porque poderia ser muito perigoso para mim se eu tentasse pegar esse animal sozinho. Mas o que aconteceu é que se passou alguns dias, e em certa madrugada eu comecei a ouvir um barulho de sino no galinheiro tocando. E quando eu fui olhar para ver o que era, o que eu vi foi um animal grande e preto, tentando puxar uma galinha de dentro do galinheiro. Eu tentei ver que tipo de animal que era, mas não dava para ver nada, porque na parte do galinheiro estava muito escuro naquela área do sítio, e ainda tinha alguns pés de fruta que atrapalhavam a minha visão. O meu cachorro velho até tentava latir, mas não tinha mais força no latido. E também o meu cachorro era bem malandro e esperto, porque não tentou chegar nem perto da criatura para fazer pressão. Ficou latindo para aquela criatura de longe. E eu, vendo o que estava acontecendo, logo então fui no quarto do meu pai. Eu acordei e avisei sobre o animal que estava tentando pegar nossas galinhas. E logo o meu pai pegou a sua espingarda e uma lanterna, e me chamou para irmos atrás dessa criatura. E nisso eu levei a minha espingarda também, porque o animal que eu tinha visto, eu falei para o meu pai que era um animal muito grande,
O meu pai não estava com medo dessa criatura, mas como eu tinha visto esse animal mais ou menos, e pelo tamanho, eu estava meio cabreiro de ir atrás daquele animal, mas acabei indo. E quando eu cheguei no galinheiro, essa criatura já tinha ido embora do sítio. E o meu pai viu que esse animal conseguiu passar uma galinha pela abertura do galinheiro. Mas o que acontece é que deu para identificar que, como essa criatura puxou a galinha de dentro do galinheiro, acabou machucando a ave e deixou um rastro de sangue. E como meu pai queria pegar esse animal, acabamos seguindo o rastro de sangue da galinha com a lanterna para tentar pegar essa criatura. E nesse momento acabamos saindo do sítio e indo para o matagal, e chegamos perto de um sítio vizinho nosso. E continuamos a andar pelo mato, em volta do outro sítio vizinho, e era uma escuridão lascada naquele matagal. Enquanto meu pai, com a luz da lanterna acesa, tentava achar esse animal, até que eu vi um vulto preto daquele animal atrás de uma árvore. E nesse momento, o meu pai desligou a lanterna e abaixamos no mato, para ver que animal era aquele. E aquela criatura estava mais ou menos a quase 30 metros de distância de nós. Mas acontece que essa criatura começou a cheirar o ar, e deu para ver que esse animal era muito maior que um cachorro grande. E quando meu pai puxou a arma para começar a mirar nessa criatura, esse animal olhou para nossa direção como sabendo que estávamos escondidos ali por perto. E essa criatura então saiu rápido daquele local e se escondeu pelo matagal. Mas acontece que os olhos daquele animal tinham um brilho bem amarelado muito forte, e isso me assustou muito. Mas eu vi que o meu pai estava mais assustado do que eu nessa hora, porque ele deveria saber que animal era aquele pelo seu comportamento naquele momento. O meu pai começou a ficar com mais medo, porque ouvimos barulhos de rosnado dessa criatura estranha pelo mato. E ele disse para nós voltarmos para o nosso sítio o mais rápido possível, até que de repente vimos essa criatura em pé, andando pelo matagal, quase perto de nós. E nesse momento eu fiquei com medo e corri pela mata sem esperar o meu pai. Foi a pior coisa que eu fiz, porque essa criatura de repente apareceu na minha frente. E eu assustei mais ainda porque esse animal estava em pé igual um homem. Eu nunca tinha visto uma coisa parecida com aquela. Parecia meio homem e meio animal. E tinha uma pelagem preta por todo o corpo. E essa criatura ficou rosnando para mim. E quando esse animal estava se preparando para pular para cima de mim, de repente eu vi 2 tiros. E pegou uma das balas nessa criatura, que se embolou no chão e correu para o matagal. E também acabou sumindo na escuridão. E quando eu olhei para trás, era o meu pai que estava atirando. E nesse momento, o meu pai veio até a mim e corremos juntos até o nosso sítio. E quando chegamos em casa, logo fechamos todas as portas e janelas e ficamos ali dentro com a luz apagada, por causa daquela fera. Porque vai saber se esse animal não teria seguido nós até em casa e tivesse rondando ainda o sítio só esperando nós sairmos. Mas acontece que ficamos esperando até amanhecer esse animal voltar, mas ainda bem que esse animal não apareceu. E passou-se os dias e esse lobisomem não saiu da minha mente nessa época, e eu fiquei traumatizado com essa experiência com a fera. Eu tinha medo também de ficar até perto dos matagais do meu próprio sítio até de dia. Mas com o tempo então, o meu pai arrumou um cão Rottweiler e colocou no nosso sítio, para substituir o nosso outro cachorro que tinha morrido por um ataque de algum animal estranho. Até achamos que foi essa fera mesmo que tinha matado o nosso animal. E também mudamos o nosso galinheiro de lugar, para dificultar o acesso de qualquer animal invasor de pegar as galinhas. E claro, ficamos muitas noites assombrados dessa criatura voltar e atacar o sítio de novo. Mas esse lobisomem não voltou mais. E com o tempo, passou-se mais ou menos 1 ano desse ocorrido
com um lobisomem no nosso sítio, e ficávamos desconfiados de vários homens da região, que talvez virasse essa criatura. Mas também eu não conseguia nenhuma pista de ninguém, e eu também tinha muito medo de que essa criatura, quando voltava à forma humana, lembraria de quem a criatura atacou, e nisso esse homem poderia se vingar de nós. Mas depois de muito tempo do acontecimento no meu sítio com a fera, eu percebi que tinha um homem estranho rondando o meu sítio, e esse cara já teria aparecido pelas matas ali por perto algumas vezes. Eu fui procurar saber quem era esse homem, e descobri que esse cara era tio do amigo meu que morava no sítio vizinho, perto de onde vimos aquele lobisomem. E o meu amigo disse que esse tio dele vinha somente às vezes, uma vez por ano mais ou menos, para passar um tempo no sítio do seu irmão, e depois ele ia embora. E da outra vez que ele tinha vindo visitar o sítio, ele foi embora sem ninguém da família dele saber. Bom, como meu pai achou que esse homem estava olhando a segurança do nosso sítio, porque ele ficava rondando a nossa casa, o meu pai não gostou nem um pouco desse homem. Mas depois eu nunca mais vi esse cara nesse sítio vizinho novamente. Mas ficou assim, eu nunca vi outro relato dessa criatura pela região. Mas mesmo assim, eu sei o que eu vi naquele dia, e não me arrisco nem dentro do meu sítio quando chega a parte da noite. Bem, pessoal, esse foi o meu relato que eu passei com um lobisomem. Boa noite. Bem, pessoal, se você gostou da história, dê um like, e para ajudar o canal a crescer, se inscreva. Até o próximo vídeo.